Dicas de treino e nutrição são quase todas feitas com homens. Mas o corpo das mulheres não funciona do mesmo jeito. Nós temos ciclo menstrual, flutuação hormonal, a nossa fisiologia segue regras diferentes. E depois de estudar, assistir vídeos aqui no YouTube mesmo, como os da doutora Stacy, que é uma cientista em nutrição, reconhecida mundialmente por estudar o corpo da mulher no contexto de esporte e performance. Eu acabei fazendo um resumo com 12 motivos científicos do porquê mulheres não devem treinar como homens e como adaptar isso para o seu treino, respeitando o seu corpo e o seu ciclo. O problema é que a maioria das pessoas não falam isso, né, na academia, mas a maioria dos estudos foram feitos baseados em homens, né, e alguém achou que era só aplicar tudo que estudaram nos homens para as mulheres, e aí as mulheres estão seguindo as mesmas dicas, né. E você sabe aquela regra de ter que descansar de 2 a 3 minutos entre as séries, né, de musculação? Sabe de onde veio? Sim, de estudos feitos com homens. Os músculos das mulheres se recuperam mais rápido entre as séries. Isso é real, comprovado. E sabe por quê? Tem 2 motivos simples para isso. Primeiro, as mulheres têm mais fibras musculares do tipo resistente, que são aquelas fibras que cansam menos, sabe? Usam bem o oxigênio. E segundo, o estrogênio. Ele protege o músculo durante o esforço. E é ele que vai te ajudar a te manter com mais energia por mais tempo. Então, assim, na prática, isso significa que o homem ao seu lado ali na academia precisa de 2 a 3 minutos para se recuperar entre uma série e outra, e você, mulher, provavelmente só precisa de 60 segundos, 60 a 90 segundos. Então, assim, você, em 1 minuto, você já se recuperou ali e você já consegue dar sequência pro seu treino. Então, você não precisa esperar de 2 a 3 minutos, tá? Porque isso é totalmente perca de tempo. Agora eu preciso desabafar com vocês uma coisa. Quantas mulheres não fazem musculação só por conta que acha que vai ficar musculosa? E esse medo tem origem, né? É desinformação. De você ficar grande ao extremo, você precisa de muita testosterona para você construir músculos mais rápido e mais volumosos, tá? Então não é tão fácil assim para as mulheres crescer bastante músculo, tá? Assim, gente, a verdade é que as mulheres precisam fazer musculação, tá? Precisam fazer o treino de força, de levantar e pegar pesos. Sim, é essencial. A primeira coisa é que vai fazer bem para sua saúde óssea. Sim, vai deixar os seus ossos mais fortes, prevenindo também contra a osteoporose lá pra frente, quando você já estiver mais de idade. Também vai ajudar o seu metabolismo. O metabolismo normalmente acelera, mesmo em repouso. A gordura da barriga vai diminuir, mesmo sem a balança mudar muito, tá? O seu açúcar no sangue também vai ficar muito mais equilibrado, porque vai melhorar a sua sensibilidade à insulina. Fora que também vai te deixar com um corpo muito mais bonito, né? Muito mais tonificado. Enfim, a musculação é essencial, tá? Então, assim, a questão aqui não é se você deve levantar peso ou não. A resposta é sim, você precisa levantar pesos, ir na academia, fazer musculação, tá? A questão é como fazer isso do jeito certo pro seu corpo de mulher. E aí, gente, existe aquela questão, né? Mais séries, mais peso, mais resultado, né? O pessoal acha, se eu fizer mais séries, se eu pegar mais peso, eu vou conseguir resultados melhores. Parece até lógico, né? Mas existe uma pegadinha aí no corpo feminino, tá? Que pode transformar esse raciocínio em lesão muscular. Um exemplo, gente, é que o quadril da mulher ele é mais largo que o masculino. Isso cria um ângulo diferente entre o quadril e o joelho. E por causa desse ângulo, o joelho da mulher fica mais exposto em movimentos como o agachamento, por exemplo, passada e subida de degrau, por exemplo, também. A maioria dos estudos atuais, né, mostraram que as mulheres elas se machucam mais, têm mais lesões no joelho de 2 a 8 vezes maior do que os homens. Além disso, os hormônios femininos, como o estrogênio, deixam os ligamentos, né, mais frouxos, o que vai aumentar a flexibilidade, mas também a chance de se machucar se a técnica do exercício não estiver bem feita. Então, assim, não é sobre fazer mais repetições, pegar mais peso, e sim focar na técnica certa do movimento do exercício que você for fazer. Então, assim, sempre aprenda o movimento primeiro, antes de começar a colocar mais peso e mais peso e mais peso, tá? E a gente tem outras questões também, que é, por exemplo, as máquinas da academia, elas foram feitas exclusivamente para o corpo masculino. Você já sentou em uma máquina e pensou, nossa, isso aqui não encaixa em mim? Isso aqui não fica certo pra mim? Sabe que você estava certa, tá? Porque normalmente o design é mais feito para os homens, né? E o que isso causa na prática, né? Por exemplo, o banco do leg press pode não respeitar o ângulo do seu joelho. Lembra daquele ângulo quadril-joelho? A máquina de peito também, ela pode pressionar seu ombro num ângulo que pode doer. Mas isso também não significa que você deve fugir de máquinas, tá? Significa que você deve ajustar de verdade pra você. Então, peça ajuda pra ajustarem pra você. E a gente entra pro HIIT, né? Que virou um queridinho, né? Todo mundo faz HIIT porque a gente tem o efeito burn after, né? Que é queimar gordura depois de ter feito o HIIT. O HIIT é aquele treino intervalado de alta intensidade. Ele funciona assim, mas tem coisa que o corpo feminino faz diferente do masculino quando o estresse físico é muito alto e muito frequente. Ele sobe o cortisol, que é o hormônio do estresse, de forma mais intensa. Quando o cortisol ele fica cronicamente mais alto, sabe o que ele faz? Ele bagunça os hormônios femininos, pode causar cansaço, menstruação irregular, dificuldade de perder gordura. Exatamente o oposto aí que você quer, né, minha amiga? Além disso, gente, o corpo feminino, ele tem uma habilidade que a masculina, que o corpo dos homens não tem tanto assim, que é queimar gordura durante exercício de intensidade moderada.
Ou seja, né, às vezes uma caminhada mais rápida ou um cardio médio ali funciona melhor do que aquele HIIT super intenso. Na verdade, gente, o HIIT é ótimo, mas ali é de 2 a 3 vezes por semana, tá? Não tão frequente assim no dia a dia. Então, assim, amiga, de 2 a 3 vezes na semana você pode fazer o HIIT, tá? Em torno ali de 15 a 20 minutos já é o suficiente, tá? Pra esse exercício. E quando você estiver na TPM, né, uma semana antes da sua menstruação, o seu corpo ele vai pedir um pouco mais de leveza, tá? Então, tenta não fazer o HIIT, né, nessa semana, porque o seu corpo já vai estar entrando em estresse, né, e você não quer adicionar mais estresse nele, tá bom? Então, essa é só mais uma dica baseada em ciência. E assim, gente, por que tantos abdominais, eles não mostram resultados, né, aquela barriga definida? Você já se pegou, né, fazendo mais de 200, 300 abdominais por semana, e o seu abdômen não fica definido, mas aquela pessoa ali que faz só agachamento, ela tem o abdômen super definido. Por que isso acontece, né? Primeiro porque a gente pegar peso, né, por exemplo, fazer um agachamento livre, faz com que o seu abdômen trabalhe igualmente como se ele estivesse fazendo um scrunch ali, fazendo um abdominal. Às vezes trabalha até melhor do que fazer um abdominal em si. Então, assim, o seu abdômen, quando você pega peso, né, ele acaba trabalhando como um estabilizador, né? Então ele vai trabalhar do mesmo jeito. E tem mais, né, gente? Quando você tem um abdômen definido, você precisa tirar a camada de gordura, né? Normalmente a camada de gordura é bem grossa, né? E você tem que afinar essa camada de gordura para os seus músculos ficar mais aparentes. E no corpo da mulher, né, essa gordura da barriga é a última a ir embora. É muito difícil você realmente tirar ali toda a camada, mas é possível. Para de se torturar com abdominais e vai dormir bem para regular seus hormônios, levantar peso e comer bem também, que isso vai ajudar muito mais do que você ficar focando ali só em abdominais. Agora, treine conforme o seu ciclo menstrual. Sim, amiga. Esse aqui é o bloco mais importante que eu quero que você assista, porque é ele que vai transformar ali a sua vida e o seu planejamento de treinos. Inclusive, eu vou trazer um vídeo mais específico sobre como fazer essa ciclagem, né, do seu ciclo menstrual com treino, com alimentação, o que você precisa para cada fase, tá? Então se inscreve aqui no canal e que eu vou trazer muito mais vídeos, né, falando sobre saúde da mulher, emagrecimento. Então assim, amigos, seus hormônios, eles mudam ao longo do mês. E isso vai criar condições completamente diferentes para o seu treino a cada semana. E aí, então, a gente começa com a semana 1 e a semana 2. Depois da menstruação, o estrogênio, ele sobe, e com isso a sua energia aumenta, a sua força melhora. E essa é a melhor época para você treinar forte mesmo, para você treinar pesado, porque a sua energia vai estar um pouco mais alta. E aí vem a semana 3, a semana 4, que é antes da menstruação. E nessa fase, gente, o corpo entra em estado de recuperação. Então, assim, caminhada, mobilidade, treino mais leve, é uma escolha mais inteligente que você pode fazer nessa fase, né? Principalmente para mulheres que realmente sentem aquela fadiga, que sente um cansaço nessa fase. Então, assim, aproveite as semanas boas para você ir com tudo, treinar bem, e as semanas antes da menstruação para você se recuperar. Isso é fazer uma periodização inteligente. E aí a gente vem com a creatina, né, gente? O suplemento mais estudado de todos os tempos, tá? A ciência, a gente descobriu algo específico para mulheres, tá? O cérebro feminino tem menos creatina, naturalmente. Então, quando você suplementa a creatina, vai ter melhora em memória e raciocínio. É proporcionalmente maior do que para os homens. Então, sim, toma creatina, 3 gramas por dia é o suficiente, tá? E agora, o que vale realmente investir em suplementos, né, para mulheres? O que tem evidência para mulheres, gente, é a creatina, né, o top 1, como eu acabei de falar, e segundo a whey protein, né, proteína vegetal ou whey, se necessário, caso para o aporte de proteínas do dia, a vitamina D e magnésio, né, porque são vitaminas que normalmente estão em deficiência em mulheres, né, principalmente se você fica em casa, fica muito tempo em ambientes fechados, né, então é sempre interessante suplementar a vitamina D e o magnésio. Ferro também, porque a gente perde ferro todo mês com a menstruação. Mas, é claro, só suplemente o ferro depois que você fizer o seu exame, tá? Porque ferro demais também pode fazer mal. Agora, o que você deve ignorar, tá? Esses estimulantes que prometem que vai te queimar gordura, que vai te ajudar a queimar gordura, normalmente eles só aceleram o coração mesmo e não vai fazer você perder gordura mais rápido, tá? E também qualquer coisa rosa que tem uma promessa milagrosa, tá? Ignora esses aí. Vamos pro banho gelado, né, gente? Eu já vi muita gente falando, né? Muita gente fazendo esse banho gelado, né, pra recuperação, então virou um super hype. Mas tem um problema para quem treina musculação e para quem quer realmente ganhar músculo. Assim, se o seu objetivo é ganhar músculo, não faça banho de gelo após o treino, tá? Deixa para quando você fizer apenas cardio ou em um momento de recuperação, que aí sim vai valer mais a pena. E sauna, né? Sauna aqui a mulher leva vantagem, gente, porque na sauna o corpo da mulher regula a temperatura de forma muito mais eficiente. O coração também não precisa trabalhar mais intensamente e você aguenta o calor melhor do que os homens. E os benefícios são reais mesmo, tá? Saúde cardiovascular, redução do cortisol, alívio de tensão muscular e pode também ajudar com sintomas de TPM. Então, assim, 15 a 20 minutos, algumas vezes ali por semana, já vai te ajudar bastante. E aqui a gente vem no ponto de estresse bom e estresse demais, né? O estresse bom é como o exercício. O exercício, ele estressa o seu corpo. Mas é de um jeito positivo, que vai te deixar forte, te trazer muitos pontos benéficos, né? O problema é quando esse estresse começa a ser crônico, né? Ou seja, todos os dias
com muita frequência. Então, por exemplo, treino demais, comer de menos, descanso de menos, né, dormir menos, no corpo da mulher, isso aparece rápido. Então, assim, cansaço constante, imunidade baixa, às vezes a menstruação irregular, tudo isso mostra que você tá tendo um estresse crônico, o que não é um positivo pro seu corpo. Então, assim, descansar faz bem, tá? Então, respeite o seu corpo e descanse. Você tem um corpo com necessidades próprias. Quando você treina, né, pro seu corpo, respeitando o seu corpo, o seu ciclo, o resultado vai vir com muito mais leveza e muito mais fácil. Se você gostou desse vídeo, gente, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso, né? Conta aqui qual dos 12 motivos te surpreendeu mais. Um beijo e até o próximo vídeo.